um incidente que está acontecendo hoje no estado de Roraima. O Didi Redpill, ele fez uma entrevista com o Major Emanuel. Eu não sei se você viu essa entrevista, Pitoli, mas é uma entrevista interessantíssima, porque ela aborda uma questão que nós teremos que enfrentar. Aqui nos Estados Unidos, os militares, eles têm várias janelas ou portas de saída da carreira militar e integram depois carreiras políticas. Alguns vão para a iniciativa privada, mas uma coisa que é interessante é que o político aqui, ele se orgulha de colocar no seu currículo, e aliás, é quase que um demérito se você não teve alguma participação nas Forças Armadas. Há um orgulho nacional de você ser um deputado, um senador do Estado, um congressista que teve um tempo nas Forças Armadas. Só que aqui é muito fácil, você presta um serviço às vezes de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos, deixa as Forças Armadas, porque aqui é como se fossem contratos que são renovados. Eu mesmo tenho um primo que é nascido aqui nos Estados Unidos, e ele foi para a Força Aérea, e na migração ele migrou para a Space Force, e inclusive ganha mais aqui porque ele fala português, ele aprendeu o português em casa. Então é interessante que para os Estados Unidos é normal essa participação política. No entanto, aos militares aqui dos Estados Unidos também é vedada a manifestação política. Então o que aconteceu com o Major Emanuel? O Major Emanuel, ele é um piloto de caça lá de Roraima, se casou em Roraima, foi servir em Roraima, pilotou inclusive Super Tucano, conhece aquela área amazônica muito bem. Fez algum tempo atrás uma crítica em relação à questão Yanomami, que aliás hoje volta as matérias jornalísticas a falarem que a quantidade de mortos de Yanomamis superou em muito aquilo do governo anterior, todo aquele estardalhaço que foi feito, ou seja, a situação em Roraima é caótica em relação à questão Yanomami. E esse major, o Major Emanuel, fez um comentário lá atrás sobre você gastar milhões numa operação midiática que foi feita no início do governo Lula, em que se entregava basicamente cestas básicas, e ele falava da falta de investimento estrutural para resolver esse problema lá. Bom, na época ele foi identificado, foi sancionado, e ele se lançou à questão política, e aí eu vou colocar minha opinião em relação ao que aconteceu com o Major Emanuel. Ele cometeu transgressões disciplinares. E o caso dele me remete muito ao início da carreira política do presidente Bolsonaro, que estava na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, também fez manifestações de protesto em relação a salários, etc., numa situação até em que as Forças Armadas na época enfrentavam algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. E ele foi sancionado, e ele deixou o Exército e foi para a carreira política, inicialmente como vereador, depois deputado federal muitas vezes. E era estigmatizado, a bem da verdade, como pelos militares que têm muita reticência, posso até dizer que tem uma visão negativa em relação à política partidária, que não pode estar imiscuída nos quartéis. Isso é compreensível. Então eu defendo a tese de que é sim ideal que o militar que vá para a carreira política, ele deixe as Forças Armadas. Eu talvez tenha uma opinião que seja um pouco diferente de alguns. Mas ele não é um cidadão que tem direito de concorrer. Tem direito de concorrer, mas o problema é que quando ele não é eleito e volta para o quartel, você cria um problema, porque você traz para o quartel a política partidária daquele ex-candidato. E esse tipo de assunto, em nenhuma força armada do mundo é tratada com naturalidade. Ou seja, os militares no serviço ativo, a eles é vedada a manifestação político-partidária, e eu, particularmente, como comandante, como militar que teve a responsabilidade de fazer cumprir essa norma, eu sempre agi com muita firmeza em relação a esse assunto. Agora, o caso do Major Emanuel, por outro lado, quando a gente olha o caso do Bolsonaro, ele chama atenção porque aconteceu o seguinte: ele agora é candidato a deputado federal, ele é suplente de vereador lá em Boa Vista, ou seja, ele já tinha ingressado na vida política, voltou para a Força Aérea, e esse é o problema. E qual é
a minha sugestão em relação a esse assunto. Quando o militar ele vai para a carreira política, vai concorrer, ele deve deixar as Forças Armadas, obviamente, se é eleito, isso é automático, e se não for eleito, ele deve deixar as Forças Armadas caindo no que a gente chama de uma espécie de cota compulsória, que a gente chama nas Forças Armadas, ou seja, vai para a vida civil, mas levando os proventos que ele tinha da vida militar, ou seja, o que acontece com o político eleito deveria acontecer com aquele que não é eleito. Então essa é a minha opinião. Agora, no caso do Major Emanuel, olha o que aconteceu. O comandante da Força Aérea, ou alguém ligado à Força Aérea, pediu para o ministro da Defesa, para o ministro Múcio, falar com o Valdemar para retirar o Major Emanuel da nominata de deputados federais lá em Roraima. E agora ele está vivendo esse imbróglio. Por quê? O Valdemar, muito amigo do Múcio, que é o ministro da Defesa, que aliás é amigo também do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Ele fez, olha, esse major ele fez uma transgressão disciplinar, ele fez críticas ao presidente da República, fez críticas à política, fez críticas que não são admissíveis quando você está tratando de um militar do serviço ativo. Ok. Ele cometeu a transgressão disciplinar, deve ser tratado como transgressão disciplinar. A ele ser dado a possibilidade de se defender e, se for o caso, ser punido. Mas quando você avança para o Valdemar da Costa Neto, atendendo um pedido do ministro da Defesa, retirar o major da candidatura a deputado federal, me parece que isso avança para algo que, inclusive, é contraproducente para as próprias Forças Armadas, que devem preservar a hierarquia e a disciplina, sim, mas é importante ter um major como esse, e se você olhar a entrevista do Didi Red Pill, que eu aconselho a nossa audiência a ir lá assistir, ele fala sobre questões estruturantes, questões estratégicas da Força Aérea. Ou seja, é alguém que tem capacidade de defender os interesses da defesa, os interesses dos militares, em especial dos militares da Força Aérea, com propriedade, como faz o general Girão ali na comissão, que eu já vi várias vezes, o próprio general Pazuello também, que são militares que foram para a vida política e trazem a bagagem profissional e podem contribuir ali na CREDEM e outras comissões. Então, deixo esse meu apelo aqui, viu, Pitoli? Aqui o PL, aqui o Flávio, considerem ou reconsiderem aí essa decisão do Valdemar da Costa Neto de, atendendo ali um pedido do Ministério da Defesa, que talvez tenha sido pressionado pela questão aí de transgressão disciplinar do major, que interfira no fato dele poder concorrer a deputado federal. Então, eu conversei já com esse major, já disse a ele que, de fato, ele tem que entender que a transgressão disciplinar existe, ele sabe disso e resolveu arregaçar as mangas e fazer a parte dele na área política.